Oi, gente, bom dia. É, Vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas, né? A gente não pode parar. Então, hoje nós vamos estudar a Revolução Industrial, que é do capítulo 3, tá? A gente sabe que as primeiras indústrias surgiram na Inglaterra, isso por volta de 1760. Mas antes da gente ver essa industrialização na Inglaterra, a gente vai ver um pouquinho sobre os modos de produção. A gente vai ver como é que os produtos, né, chegam até a maquinofatura. Quer dizer, nós tivemos por um processo nessa questão da produção. Iniciamos com o artesanato, a gente evoluiu para a manufatura e posteriormente para a indústria, né? Para a industrialização, que nós chamamos também de maquinofatura, tá certo? No processo artesanal, tá? Que a gente tem o artesanal, manufatureira e a maquinofatureira, tá? Nessas etapas. Então, no processo artesanal, a gente vai ver o seguinte: nós vamos ter o mestre artesão, que ele é o dono de toda a matéria-prima, ele é o dono da oficina, que geralmente era na sua própria casa, e ele vai ser responsável por todo o processo da produção, do início ao acabamento final. Então, ele é o proprietário e o detentor de todo o conhecimento das etapas do trabalho. Em seguida, nessa evolução de produção, nós vamos ter a manufatureira, tá? Que nós já vamos ter uma divisão do trabalho, tá? Enquanto na artesanal a gente tinha o mestre manufatureiro que fazia toda a produção, todo o processo da produção, agora nós vamos ter uma divisão do trabalho, tá? Em que agora nós vamos ter o mestre manufatureiro, ele é o dono das ferramentas, é o dono da produção, né, do produto final, e ele agora vai ter trabalhadores assalariados, tá? Lembrando, gente, que nessa etapa a gente já vai ter um aumento na produção, tá? Porque antes era uma pessoa só, o artesão, que ia fazer todo o processo, né, da produção. Nós agora já vamos ter uma divisão do trabalho. Por exemplo, se a gente tinha um sapateiro, tá? Então, ele, dentro do processo artesanal, ele vai fazer tudo, desde o corte do couro, da colagem, da pintura, todo o processo, tá? Na manufatureira, na produção manufatureira, a gente já vai ter alguns trabalhadores que vai estar dividindo o trabalho. Enquanto um corta o couro, passa para o outro que vai, tipo, costurar, que passa para o outro que vai pintar, seja lá o que for. Então, a gente tem já uma divisão do trabalho na produção manufatureira. Passamos então para a maquinofatureira, tá? Que no caso aí já é a nossa industrialização. A partir de então de 1760, a Inglaterra começa a industrializar-se. Nós vamos ter a introdução de um motor em algumas máquinas que até então eram artesanais, tá? Então a gente vai ter essa mecanização. A gente vai ter uma rígida divisão do trabalho, porque nesse caso nós vamos ter, inclusive, no caso, como eu posso dizer, um desemprego, tá? A máquina acaba substituindo a mão de obra, né, do homem. Então, agora que no caso, vou ter a máquina, eu vou dispensar várias pessoas que trabalhavam nas etapas da produção, né, chegando a ficar com um operador. É por isso que vai surgir nesse período uma nova classe que foi chamada de classe proletariada, né, e operária, porque no caso a gente vai ter o operário que vai ficar operando essa máquina, tá, dentro da maquinofatura. Então, a gente tem a mecanização da produção, uma rígida divisão do trabalho, tudo pertence ao patrão e esse patrão vai ser chamado de industrial, tá? A perda do conhecimento do trabalhador, porque ele vai se deter a uma única função,
Enquanto que nós tínhamos no processo artesanal o mestre artesão que sabia tudo sobre todo o processo da produção, a gente vai ter agora, dentro dessa divisão do trabalho, a gente vai ter um conhecimento limitado do trabalhador, ele vai ficar detido a uma única função, tá? Esses produtos vão ser feitos em fábricas e nós vamos ter, nesse período, com o advento da indústria, nós vamos ter a consolidação do sistema capitalista. Então, gente, Inglaterra, né? Eu já falei para vocês que ela foi a pioneira, quer dizer, a primeira nesse processo de industrialização. Mas por que a Inglaterra ela foi a primeira? Eu costumo dizer assim para vocês que a Inglaterra, nesse momento, ela estava com a faca, o queijo, o pão, tudo nas mãos, né? Porque a Inglaterra, ela foi favorecida por algumas coisas dentro do seu histórico, vamos dizer assim. Por exemplo, a Inglaterra conseguiu acumular capital. Primeiro, gente, durante o período do reinado de Elizabeth I, a que foi assim maravilhosa para a Inglaterra, para o desenvolvimento econômico da Inglaterra, né? Apesar de ser absolutista, mas a Elizabeth ela conseguiu enriquecer muito a Inglaterra. Principalmente porque, nesse período, ela contratava corsários, que nós chamamos de piratas, né, para assaltar alguns navios, principalmente galeões espanhóis, que vinham muitas pedras preciosas, metais preciosos que vinham lá da América Central, né. A Inglaterra, ela atacava esses navios e conseguiu também acumular muito dinheiro. A Inglaterra também, gente, ela era uma grande traficante de escravos. Então, a Inglaterra negociou muito com o tráfico de escravos também. Isso vai fazer com que ela vá gradativamente acumulando materiais. A Inglaterra, ela tinha navios, ela tinha o que nós chamamos de supremacia marítima. A Inglaterra era a rainha dos mares. A gente tem que lembrar que, ainda no reinado de Elizabeth I, ela lutou contra Filipe II da Espanha, derrotando a Invencível Armada, né, que ficou com a frota, né, naval da Espanha. E a Inglaterra também, no governo de Oliver, né, que foi da República Puritana, foi decretado o ato de navegação. Eu acho que vocês ainda lembram que o ato de navegação de Oliver foi que toda a mercadoria que entrasse ou saísse da Inglaterra teria que ser transportadas por navios ingleses ou do local da mercadoria original, de origem, né? Então, a Inglaterra acabou tornando-se a rainha dos mares, superando, nesse momento, a Holanda, que era grande na navegação marítima, tá? Então, através desse ato de navegação, a Inglaterra ela pôde ter um desenvolvimento marítimo muito grande e um enriquecimento da burguesia mercantil, né? Aí a gente tem uma imagem, tá? Da frota, né? Da Inglaterra. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa também. Ainda no reinado de Elizabeth I, nós tivemos aquela política de cercamentos, ou também chamado de enclausures, né? Que foi quando começou a ter o processo manufatureiro, em que as primeiras manufaturas, né, era através do tecido, era com o tecido. E a matéria-prima para essa manufatura têxtil era a lã. Então, muitos proprietários de terra, né, acabam, então, dispensando a sua mão, os seus camponeses, para poder cercar essa propriedade e vão agora, então, criar ovelhas, tá? Eu acho que vocês lembram que eu desenho uma ovelhinha na lousa, que vocês até riram bastante, mas é isso aí. Então, teve essa política de cercamentos em que vai proporcionar uma mão de obra muito farta na Inglaterra. Essa mão de obra será utilizada, então, na indústria, porque os trabalhadores do campo,
eles vão ser colocados para fora dessas terras e acabam se dirigindo aos centros urbanos ingleses. Então, aí a gente vai ter, no caso, uma farta mão de obra na Inglaterra. Além do sistema de crédito, né, o governo ele deu muito incentivo para a industrialização, inclusive com aberturas de bancos, né, na própria Inglaterra, que vai proporcionar para aquelas pessoas que queriam abrir as suas indústrias, né, acabarem tendo oportunidade para isso. Tá? Então, é como eu realmente disse a vocês, a Inglaterra ela tinha tudo, ela tinha navios para transportar sua mercadoria. A Inglaterra também, meus queridos, ela tinha dentro do seu solo a matéria-prima necessária para esse primeiro processo da industrialização. Porque, assim, a energia dessas máquinas que vão ser criadas vai ser uma energia a vapor, tá? Que é através da combustão. E a Inglaterra, além de ter muito carvão mineral em seu solo, a Inglaterra também tinha ferro, tá? Então, nós vamos ter como principal produto na primeira fase da Revolução Industrial, que aconteceu essencialmente na Inglaterra, o ferro como a matéria-prima principal, e na fonte de energia nós vamos ter a energia a vapor, tá? Uma outra coisa, a Revolução Gloriosa. Meus amores, nós estudamos no capítulo anterior que a Inglaterra foi a primeira a pôr fim ao regime absolutista, ou ao antigo regime. Tá? Isso vai proporcionar com que a burguesia, que são esses comerciantes, acabam tendo o direito, né, a oportunidade de crescerem. Por quê? Lembrem que dentro do antigo regime, nós tínhamos uma intensa intervenção do Estado, do governo, na economia. Através de monopólios, eles diziam quem deveria vender, o que, a como. Então, isso limitava o crescimento da burguesia. O comerciante ele quer ter liberdade econômica. Então, com o fim do absolutismo inglês, que foi justamente como a Revolução Gloriosa, a gente teve esse crescimento da burguesia, tá? E uma boa parte dela dirigia o parlamento. Então, com o fim do absolutismo do antigo regime na Inglaterra, nós vamos ter a adoção do liberalismo econômico, que pôs fim a essa intervenção do Estado na economia, tá? E a burguesia, então, começa a se desenvolver, começa a crescer. Aí, como eu disse vocês anteriormente, o carvão, que vai ser a energia principal, vai ser a principal fonte de energia durante o período da primeira fase da Revolução Industrial, a gente vai ter no solo inglês. Vamos ter uma grande concentração de carvão mineral, né, que vai ser justamente essa fonte de energia. Com o carvão, nós vamos ter, com a queima, a combustão, que gera uma energia, né, que vai proporcionar o desenvolvimento dessas máquinas. E também na questão do transporte, gente, porque aí vão surgir os transportes, principalmente os trens, né, que vão ser movidos a vapor. E algumas também embarcações. Aí a gente tem uma das primeiras máquinas utilizadas, né, no início do processo da industrialização, tá? A gente tem essa outra imagem. Vamos lá, avanços de técnicas científicas, né? A burguesia ela teve essa liberdade para poder crescer, investir em máquinas, né, e em inovações. Então, a gente vai ter o desenvolvimento da máquina de fiar. Lembrando, gente, que a principal indústria vai ser a indústria têxtil, no início da Revolução, tá? A gente vai ter o desenvolvimento da máquina de fiar, a criação do tear mecânico, tá? A gente tem aí algumas imagens. Principais setores de desenvolvimento, a indústria têxtil e da metalurgia com ferro. O ferro passa a ser a principal matéria-prima utilizada nesse primeiro processo da industrialização. Quero ressaltar, gente, que nesse processo de industrialização, a gente vai ter uma grande exploração
por parte do industrial, por parte do capitalista, em cima dessa classe operária, desses trabalhadores. Tá? Eles chegavam a trabalhar até 16 horas por dia, inclusive trabalhando de segunda a sábado, e no domingo eles ainda teriam que ir para as fábricas fazer a limpeza. Né? Então a gente tinha uma grande exploração em cima da classe trabalhadora. Eles não tinham direito trabalhistas, a gente vale ressaltar isso, tipo assim, direito a férias, a descanso semanal remunerado, licença paternidade, licença maternidade, esse tipo de coisa, tá? Com a indústria também, gente, a gente vai ter umas alterações, tá? Como na questão da paisagem. Vai baratear os produtos? Vai. Mas como vai ter muito desemprego nessa primeira fase, porque eu repito, a máquina ela acaba substituindo a mão de obra humana, né? O que vai acontecer? Muita gente vai ficar desempregado. Então, vão se submeter a trabalhar por salários muito baixos. Tipo assim, eu vou pagar R$ 1 por dia para aquele trabalhador. Se ele não quiser esse valor, tem um monte de gente desempregado batendo a porta das fábricas que vão aceitar trabalhar por isso para não morrer literalmente de fome. Então, a gente vai ter um barateamento da produção, mas essas pessoas vão estar recebendo tão pouco que acaba não surtindo efeito nesse barateamento, tá? A concentração de renda, porque a gente vai ter esse desenvolvimento da classe industrial, né, desse grande capitalista. Muitos manufatureiros, muitos artesãos acabam, inclusive, fechando as portas e indo trabalhar para a indústria, né, trabalhar na indústria, porque eles não conseguem concorrer com essa concorrência, né, desculpa a repetição. Como eu disse também, surgiu a classe proletariada nesse período, né, o industrial também, e surgem muitos movimentos sociais. Esses movimentos sociais irão surgir, gente, justamente devido a essa exploração em cima dessa classe operária, tá? Então, a gente tem consequências da Revolução Industrial. A exploração do trabalhador, né, que aí diz exatamente o que eu falei para vocês há pouco, longas jornadas de trabalho de 14 a 16 horas diárias, não tinham direitos, tá, trabalhistas, trabalhavam em péssimas condições e, além do mais, gente, nós tínhamos uma exploração do trabalho infantil e também do trabalho feminino. Né? A dona de casa, ela agora teve a necessidade de deixar o seu lar e acabar indo para indústrias para tentar ajudar na renda do lar, né? Ajudar o marido com as despesas do lar. E sabendo que elas vão ganhar bem menos, né, do que os homens, assim como as crianças, que vão ser também muito exploradas nesse período da Revolução Industrial. Tá? Pronto, aqui tem uma charge que eu falei um pouco logo no início, é que na maquinofatura, o trabalhador ele fica um pouco, como eu posso dizer assim, alienado com relação à produção, tá, do teu trabalho. Ó, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Porque ele vira, como eu posso dizer assim, o trabalhador, ele fica numa única função, tá? Ele não vai deter ou saber de todas as etapas da produção. Gente, aqui está uma cena do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Eu, inclusive, aconselho a vocês a aproveitarem esse tempo que vocês estão tendo e assistir esse filme. Ele é muito bom e vai mostrar um pouco essa questão do trabalhador, né, da exploração dessa classe operária, tá? Pronto. A questão da mundialização do comércio, tá? Porque, assim, a Inglaterra vai dominar o mundo nessa questão da produção. A gente tem que lembrar que a Inglaterra foi a primeira e, durante um bom tempo, a única região industrializada. Então, a Inglaterra ela vai ter essa hegemonia, né, nesses produtos, né, nessa produção.
as alterações das paisagens, lembrando que aí vamos ter um aumento, né, na poluição do ar, na questão de desmatamentos, então a gente vai ter grandes alterações nas paisagens. É consequência da Revolução Industrial, barateamento da produção, tá? Como a produção vai ser feita em larga escala, né, ou seja, em menos tempo também, isso acaba barateando um pouco o produto, tá? Mas não significa que os trabalhadores vão ter acesso a esse produto, porque, como eu já falei, a mão de obra vai estar muito barata devido à quantidade de pessoas que estão desempregadas e que procuram trabalho, né? Então, se a oferta é grande, o preço desvaloriza. A concentração de renda, a gente vai ter um aumento da diferença de classe social, tá? Se antes a gente tinha o pobre e o rico, a gente vai ter o miserável e o rico, porque agora a gente vai ter, devido a essa exploração, uma concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Geralmente essas pessoas são esses industriais, né? O que acaba gerando e aumentando essa diferença de classe social. O surgimento dessa classe, né, dessa nova classe, que é o proletariado, tá? Que é um trabalhador urbano assalariado, que não tem como trabalhar fora da fábrica, ele não possui esses meios de produção, vende a força do seu trabalho por esse salário, né? E ele vai ser altamente explorado. Vamos ter também o surgimento de movimentos sociais, como a gente disse há pouco. Muitas pessoas se revoltam devido a essa exploração. Então, nós vamos ter o cartismo, tá? O ludismo e o socialismo, que foi o surgimento dessas ideologias, desses movimentos sociais que surgiram com a exploração dos trabalhadores no período da Revolução, né? Da Revolução Industrial. Com relação ao ludismo, a gente fala sobre a questão de que os trabalhadores, os operários, eles acabam culpando as máquinas pela sua miséria, pela sua exploração. Então, eles acabam invadindo e quebrando as máquinas como uma revolta, né, com relação a essa exploração. Então, meus queridos, encerramos o capítulo 3. Eu estou às ordens para qualquer dúvida, certo? E eu queria que vocês fizessem, eu quero que vocês façam as atividades da página 48, da 51 e 52, tá certo? Façam essas atividades, estudem o nosso conteúdo pelo livro também, tá certo? Dê uma boa lida. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Beijos, meus queridos. Saudades de vocês, viu? Tchau, beijo.